Você não pode estar falando sério, eu disse, embora já soubesse que ele estava. Lucas nem piscou. Ele parou na porta da varanda envidraçada, parecendo um gerente de banco anunciando a execução de uma hipoteca. Mãe, esta casa é grande demais para você agora. Simplesmente faz sentido. Nós cuidaremos disso. Você pode ficar com a Sílvia até resolvermos algo. Minhas pernas não se moveram. Meu coração, sim. Uma queda lenta e fria no silêncio. Não estavam me perguntando, estavam me dispensando. A casa era minha, mas eu estava sendo despejada. Eles estavam morando comigo há 4 anos. Só até a gente se reerguer, ele disse, depois de perder o emprego em Manaus. Juliana, sua esposa, balançou a cabeça silenciosamente atrás dele, segurando a pequena Laura. Eu abri meus braços e minhas portas. Esvaziei 2 quartos de hóspedes, mudei minhas coisas para o pequeno escritório dos fundos para que as crianças tivessem espaço. Eu cozinhei, eu limpei, eu paguei as contas. Isso foi há 4 anos. Agora, Juliana tinha um negócio de fotografia em expansão. Lucas havia começado a trabalhar no mercado imobiliário e o período de transição havia se transformado em ocupação total. Eles pintaram a cozinha com suas cores, trocaram as cortinas, trouxeram seus móveis. Em algum momento, o piano da minha avó desapareceu. Lucas disse que tinha sido doado para abrir espaço. E agora, eu era o espaço a ser aberto. Eu sempre disse que vocês poderiam morar aqui o tempo que precisassem, eu disse baixinho. Você disse. E somos gratos. Mas agora é diferente. Temos as crianças e você não está ficando mais jovem. Você ficará mais confortável com a Sílvia. Sílvia, minha filha, que vivia em um apartamento de 2 quartos com 3 gatos e um trabalho estressante. Ela havia oferecido antes, sim, quando Juliana e Lucas se mudaram. Mas isso era para emergências, não para banimento. Sentei-me lentamente no braço do sofá. Juliana passou por mim sem fazer contato visual, segurando um cesto de roupa suja. Seus 2 filhos gritavam no andar de cima. Em algum lugar no corredor, o cachorro latiu. Esta costumava ser minha casa, meu silêncio, meu espaço. Lucas continuou falando. Algo sobre logística, mas eu não estava ouvindo. Olhei para a parede atrás dele, fotos das férias deles em Gramado no verão passado, emolduradas, impressas profissionalmente, nenhuma minha. 4 anos atrás, eu os recebi de braços abertos. Hoje, eles estavam fechando a porta para mim. A varanda de repente pareceu fria. A luz do fim da tarde lançava sombras longas no piso de cerâmica. Lucas ainda estava falando. Mais suave agora, tentando parecer razoável, como se fosse uma etapa natural da vida. Mas a escritura, eu disse, finalmente cortando, está no meu nome. Isso o deteve. Ele piscou. Eu sei, disse ele lentamente. Mas qual é, mãe? Você realmente quer jogar desse jeito? Eu não respondi. Levantei-me e passei por ele, firme em meus pés, e fechei a porta do meu minúsculo quarto dos fundos, o único que eles me deixaram ficar, por enquanto. O quarto dos fundos não tinha tranca, então eu prendi um sapato velho contra a porta naquela noite. Não por segurança, apenas para sentir que eu tinha um limite que eles não poderiam cruzar. Minha cama rangeu quando me sentei. O colchão era fino e irregular, destinado a visitas curtas de primos ou netos. Não para uma velha com dores no quadril e uma vida inteira de memórias. Olhei ao redor para as paredes beges. O único abajur. A cômoda triste com um canto lascado. O quarto parecia mais um depósito do que um quarto. Eles costumavam chamá-lo de o escritório. Agora era o espaço da vovó. Embora ninguém nunca dissesse isso com carinho. O jantar naquela noite foi um refogado de frango. Eu que fiz, como sempre. Lucas chegou tarde de uma visita a um imóvel e se serviu sem dizer uma palavra. Juliana estava em uma ligação com um cliente na sala de estar. As crianças estavam na bancada assistindo a desenhos em tablets. Ninguém disse obrigado. Ninguém olhou para mim. Depois que limpei a louça, voltei para o meu quarto. Eles não notaram.
Algumas noites eu assistia a TV com eles, tentava participar de algum programa, mas o mundo deles havia construído um ritmo que eu não acompanhava mais. Se eu risse muito alto, Juliana olhava com aquele sorriso que não era um sorriso. Se eu fizesse perguntas, Lucas suspirava, mal escondendo sua irritação. Então eu parei de assistir, parei de perguntar. Eu era um fantasma na minha própria casa. A cozinha estava cheia de coisas que eu não reconhecia. Pasta de amendoim integral, cereal sem glúten, uma máquina de café expresso chique que ocupava metade da bancada. A despensa costumava ser abastecida com meus mantimentos básicos: atum em lata, arroz, milho em conserva, biscoitos de maisena. Agora, essas coisas viviam em uma única prateleira, atrás da ração do cachorro. Tentei fazer biscoitos para as crianças na semana passada. Laura disse que estavam borrachudos e seu irmão, Davi, cuspiu o dele. Juliana disse que talvez eu devesse dar um tempo da cozinha. O paladar das crianças está mudando. Mas não era só a cozinha. Eles transformaram meu jardim em um parquinho. Balanços, caixa de areia, algum tipo de coisa inflável com jatos de água. Minhas azaleias se foram. O banquinho que Jorge construiu sumiu. Eles até jogaram fora o sino dos ventos que eu pendurei no ano em que ele morreu. Lucas disse que ficava batendo na janela. Eu não discuti, naquela época. O último cômodo que ainda parecia meu era a lavanderia. Mas até ela agora estava cheia de caixas organizadoras coloridas, rotuladas com seus nomes. Eu lavava a roupa deles de qualquer maneira, me dava algo para fazer e mantinha a paz. Paz. Que mentira. A voz de Juliana vinha do corredor. Ela estava dizendo a alguém no telefone que eles finalmente teriam a casa só para eles em breve. Vamos repintar o quartinho dos fundos. Talvez transformá-lo em um pequeno escritório para mim, disse ela. O quartinho dos fundos? Meu quarto. Apaguei o abajur e deitei no escuro. Não era assim que deveria ser. Eu deveria envelhecer na minha casa, cercada pela família que visitava, não que colonizava. Eu não esperava que eles me idolatrassem, mas esperava ser vista, respeitada, ou, no mínimo, autorizada a ficar. Naquela noite, dormi de meias e blusa de frio. Algo dentro de mim havia esfriado e eu ainda não sabia como aquecê-lo. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Não era assim que minha história terminaria. Eles me deram um abajur sem lâmpada. É disso que mais me lembro do dia em que me instalaram no quarto dos fundos. Não das desculpas sem graça, não dos suspiros silenciosos de inconveniência, mas da maneira como Lucas colocou aquele velho abajur de latão na mesa de canto. Orgulhoso de si mesmo, como se tivesse feito algo nobre, sem lâmpada, apenas um soquete oco e poeira. Eu não disse nada na hora. Eu nunca dizia. Quando você é empurrado para fora do seu próprio espaço, centímetro por centímetro, você aprende que protestos apenas aceleram o exílio. Então, desempacotei minhas 2 caixas, alguns suéteres, uma foto emoldurada de Jorge e eu, meu organizador de pílulas, um livro que nunca terminei, e os coloquei silenciosamente nas prateleiras estreitas. Não havia armário, apenas um gancho de casaco atrás da porta. Nem espelho. Eu tinha que pentear o cabelo no reflexo da porta do micro-ondas. Eles não viam a indignidade nisso. Ou talvez vissem e apenas presumiram que eu não me importaria. As crianças chamavam de o cantinho da vovó. Como se eu fosse um gato. Como se eu tivesse sorte de ter um canto. No café da manhã, eu os ouvia sussurrando, tentando ser gentis, suponho, sobre como ajudar a vovó na transição para a casa da Sílvia. Lucas mencionou uma data de mudança. Juliana disse que começaria a encaixotar minhas coisas depois do fim de semana. Encaixotar o quê? 2 gavetas e uma cadeira? Eu estava naquele quarto uma manhã, segurando o único casaco que consegui evitar que fosse movido para o depósito, e pensei, é isso que significa se tornar invisível? Você desaparece devagar, não de uma vez. Você não acorda apagado. Você desaparece, gaveta por gaveta, cadeira por cadeira.
Um dia, acordei e encontrei Juliana no meu quarto. Meu quarto, medindo as paredes. Para prateleiras, disse ela, quando virar um escritório. Eu olhei para ela. Ela olhou através de mim. Eu ainda estou morando aqui, eu disse baixinho. Ela piscou, surpresa por eu ter falado. Ah, sim, claro. Quero dizer, eventualmente. Só estou planejando com antecedência. Ela saiu sem mais comentários. Naquela noite, abri a gaveta debaixo da minha cama. Ela mal deslizou. Dentro estavam meus talões de cheque, alguns cartões antigos e a pasta de documentos do imóvel que Jorge e eu guardamos desde o dia em que compramos o terreno. A escritura estava lá. O testamento dele. Meu nome, escrito em letras pretas e grossas. Única proprietária. Nós construímos esta casa do nada. Jorge mesmo despejou o cimento dos degraus dos fundos. Eu pintei cada rodapé. Não tirávamos férias caras, mas economizamos. Economizamos para este lugar, para este espaço. E agora eles o estavam convertendo em um cenário para sessões de fotos e um escritório remoto. Quando Laura bateu na minha porta mais tarde, pedindo mais Wi-Fi porque seu iPad estava lento, eu disse não. Foi uma coisa minúscula, mal um sussurro de desafio, mas pareceu enorme. Eu não era uma convidada aqui, eu não era uma colega de quarto, eu era a dona. Na manhã seguinte, acordei cedo, mais cedo que o normal. Fiz café no silêncio antes que o liquidificador de Juliana começasse a gritar. Sentei-me à mesa da cozinha e olhei para o quintal. Aquele com a monstruosidade inflável em vez dos meus jasmins. Pensei em Jorge, sobre a promessa de envelhecermos aqui juntos. Sobre como ele sempre dizia, se você não defender seu espaço, alguém o tomará. Eu costumava rir disso. Agora eu entendia. Juliana entrou, surpresa ao me ver acordada. Você está de pé cedo, disse ela. Eu olhei para ela calmamente, tomei um gole de café e respondi, só pensando no que me pertence. Eu me lembro da primeira manhã em que Jorge e eu pisamos neste terreno. Apenas terra e pedra. Sem fundação ainda, sem cerca. Eu tinha um caderno velho na mão, um onde eu havia desenhado retângulos e círculos, e rabiscado coisas como despensa aqui ou janela grande na cozinha. Jorge trouxe uma garrafa térmica de café e plantas enroladas debaixo do braço. Ele sempre gostou das coisas oficiais. Eu gostava que as coisas parecessem certas. Nós dois tínhamos 42 anos, casados há 18 anos, 2 filhos ainda pequenos o suficiente para rastejar para nossa cama nos fins de semana. E estávamos prestes a construir um lar do zero. Não apenas uma casa, um lar. Há uma diferença. Ele queria uma varanda larga, grande o suficiente para um balanço. Eu queria prateleiras embutidas para meus livros de receitas. Ele insistiu em 3 banheiros. Não quero esperar na fila quando tiver 80 anos, brincou ele. Eu queria uma sala de sol quieta com janelas do chão ao teto. Nós demos um ao outro tudo isso e trabalhamos para isso. Deus, como trabalhamos! Jorge tinha uma pequena construtora, nada chique, mas ele era confiável, justo, honesto. Seus clientes ficavam com ele por décadas. Eu era secretária de escola durante o dia e cuidava da contabilidade à noite, sempre mantendo os números apertados. Não comprávamos coisas a crédito, economizamos para tudo, às vezes dolorosamente lento. Mas significava que o teto sobre nossas cabeças vinha com paz de espírito. Ainda me lembro de assinar os papéis finais no cartório. O homem atrás da mesa disse, agora, em nome de quem devemos colocar isso? Jorge nem piscou. Dela, disse ele apontando para mim. Eu confio nela mais do que confio no governo. Ele falava sério. Sempre disse que se algo acontecesse com ele, as crianças e eu estaríamos seguros. Ele brincava que eu viveria 1 década a mais que ele só para contrariar seu colesterol ruim. Ele errou por 1 ano. Ele morreu há 11 anos. Insuficiência cardíaca. Silenciosa. Súbita. Um homem que podia levantar tijolos o dia todo caiu na pia da cozinha enquanto lavava uma maçã.
Eu tinha 67 anos e mantive a casa funcionando. Consertei o telhado depois de uma tempestade. Mandei trocar o aquecedor. Paguei a última avaliação de impostos, quando a prefeitura colocou calçadas. Eu até mantive as rosas de Jorge vivas. Mal. Então, quando Lucas disse, "Esta casa é nossa agora", o que ele realmente quis dizer foi, "Nós a tomamos porque você deixou." E talvez isso fosse verdade. Eu os deixei ficar. Eu disse sim às suas lágrimas, suas histórias de tempos difíceis, suas promessas de apenas alguns meses. Eu disse sim quando Juliana perguntou se seu equipamento de estúdio poderia ficar na sala de TV. Sim, quando disseram que repintariam o banheiro de hóspedes. Sim, quando o bebê precisou do quarto maior. Sim, quando Lucas trouxe para casa um segundo cachorro. Eu disse sim para continuar sendo amada. Porque alguma parte de mim, a parte boba que não envelhece mesmo quando seus ossos envelhecem, pensou que se eu tornasse a vida deles mais fácil, eu seria necessária. Mas agora, eles não precisavam de mim. Não como ajudante, não como avó, nem mesmo como uma velha com seu nome na escritura. Eles precisavam que eu fosse embora. Na noite depois que Juliana mediu as paredes do meu quarto, andei descalça pela sala de estar e apenas fiquei lá. Ninguém notou. A TV estava ligada, as crianças gritavam, Juliana estava rolando o feed no celular, Lucas estava com o notebook aberto. Meu abajur, aquele do antigo canto de leitura de Jorge, agora estava atrás do equipamento de edição de Juliana. Não sei o que deu em mim, mas eu disse, "Algum de vocês sabe em que ano esta casa foi construída?" Ninguém levantou o olhar, então eu disse mais alto, 1987, abril. Juliana piscou para mim. "Legal, mãe." Eu assenti. Só achei que alguém deveria se lembrar. Então fui para a cama, mas não dormi. Fiquei acordada, olhando para o teto, meus dedos traçando a moldura da foto de Jorge e eu. Aquela que costumava ficar no corredor, antes de ser substituída por uma gravura de praia de uma loja de decoração barata. Eu não chorei. Não naquela noite. Eu já tinha chorado o suficiente em silêncio no último ano. Por aniversários esquecidos, por dias das mães ignorados, por me dizerem para bater antes de entrar na minha própria cozinha, porque a Juliana está no meio de uma sessão. Não, eu não chorei. Eu planejei. Na manhã seguinte, peguei a pasta de documentos da gaveta novamente, reli a escritura, as quitações da hipoteca, os documentos autenticados. Era tudo ainda meu, tudo. Eu não tinha apenas assinado na linha pontilhada todos aqueles anos atrás. Eu tinha ganhado cada prego neste lugar. E ninguém, nem mesmo meu filho, iria decidir quando eu sairia. Não mais. O cartório que autenticou a escritura da nossa casa havia fechado há muito tempo, substituído por uma padaria gourmet que vendia cupcakes sem glúten caríssimos. Mas o papel que eles me deram naquele dia, a escritura original, ainda estava em um envelope plástico na gaveta do meu quarto. Amarelado um pouco agora, cheirava fracamente a tinta de impressora e sachês de gaveta com cheiro de limão. Proprietária registrada, Clara Antunes. Única proprietária, sem e outros, sem espólio da família Antunes. Só eu. Esse sempre foi o acordo. Jorge era o construtor, o planejador, aquele que subia em telhados e esboçava plantas baixas em guardanapos. Mas a casa estava no meu nome, meu risco, minhas economias, minha assinatura. Fui eu quem pagou os impostos todos os anos, mesmo quando a caixa de correio estava cheia de contas médicas. Fui eu quem a refinanciou 2 vezes para nos ajudar a passar pelos anos difíceis. E fui eu quem manteve tudo de pé quando o coração de Jorge falhou numa tarde de terça-feira. Depois que ele morreu, a advogada disse: "Você está em boa forma, dona Clara. Você é a única proprietária, livre e desembaraçada." Eu assenti educadamente na época. O que mais eu poderia fazer? Naquela época, eu não sentia que possuía nada, apenas quartos com sombras neles.
Mas agora aquela casa estava cheia novamente. E não com memórias, com barulho, com o equipamento de palco de Juliana, luzes de estúdio, fundos de amostra em tons de rosa e bege. Com os clientes de Lucas vindo nos fins de semana para admirar o nosso lugar, como ele chamava. Com crianças que não se davam ao trabalho de dizer bom dia, e um cachorro que gostava de roer os pés das minhas cadeiras de jantar. Minhas. Eles começaram a dar jantares, com seus amigos na minha sala de jantar. Eu era informada depois do fato, geralmente pela pilha de louça suja deixada na pia, ou pelo cheiro de vinho e pimenta grudado no ar. Às vezes eu era convidada, na maioria das vezes não. Muito barulhento para você, mãe, Juliana dizia docemente. Por que você não relaxa no seu quarto? Como se meu lugar na casa tivesse sido rebaixado a um quartinho de bagunça. Sentei-me à mesa da cozinha uma manhã e observei Juliana vasculhar minha gaveta de temperos, que agora continha principalmente potes importados com rótulos de grife e especiarias que eu não conseguia pronunciar. Onde está a páprica? Eu perguntei. Ela não levantou o olhar. Provavelmente joguei fora. A gente não usa isso há anos. A gente? Eu a encontrei mais tarde, atrás dos sais marinhos chiques, do açafrão e do vidro, dos flocos de trufa negra. Minha lata com o rótulo vermelho desbotado e o canto amassado, empurrada para o fundo como uma relíquia. Como eu. Naquela tarde, entrei na internet e consultei os registros de imóveis no site da prefeitura. Meu nome ainda estava lá. Não o de Lucas, não o de Juliana, o meu. Sem ônus, sem copropriedade, nenhuma papelada arquivada para contestar isso. Bom, pensei. E então fiz algo que não fazia há algum tempo. Eu fiz uma lista. Peguei o velho bloco de notas amarelo que guardava para planos de supermercado e escrevi em letras grandes: quem mora aqui versus quem é o dono. Então listei todos os nomes: Lucas, Juliana, Laura, Davi e eu. Apenas um nome era apoiado por um documento legal. Fiquei olhando para a página por um longo tempo. Então comecei uma segunda lista. Coisas que eles mudaram sem perguntar. As cortinas da sala de jantar. Meu jardim. Sumiu. A poltrona do Jorge. Muito gasta. Doada sem uma palavra. Fotos removidas do corredor. Meu bule de chá substituído por uma chaleira elétrica. A fechadura da porta da frente trocada. Por segurança. A lista era mais longa do que eu esperava. Fiquei olhando para ela até que a luz lá fora começou a mudar. A casa estava quieta por um raro momento. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Aquele que Lucas disse que não combinava com a estética deles. Eu me recusei a tirá-lo. Jorge comprou aquele relógio no nosso 15º aniversário. Meus olhos se voltaram para a porta da despensa, onde eu costumava medir a altura de Lucas com marcas de lápis, ano após ano. Essas marcas ainda estavam lá, sob uma fina camada de tinta branco-gelo. Eles não se deram ao trabalho de lixar direito, apenas cobriram, como eu. Dobrei a lista de papel e a deslizei para dentro da pasta da escritura. Então peguei o telefone e liguei para um número que não discava há quase uma década. Boa tarde, Dona Clara. Veio a voz do outro lado, nítida e familiar. Como posso ajudá-la hoje? Respirei fundo e disse: acho que preciso rever alguns documentos. Propriedade do imóvel, procuração, direitos de acesso. Quero tudo revisado. Houve uma pausa, depois o clique de um teclado. Claro, disse a voz. Vamos marcar uma reunião. Eu nunca pretendi me tornar a empregada deles. Esse não era o acordo, pelo menos não em palavras. Mas quando você mora na sua própria casa e todo mundo te trata como se você fosse parte da mobília, macia, silenciosa, esperada. Isso acontece antes que você perceba. No começo, eu queria ajudar, de verdade. É o que você faz quando seu filho perde o emprego e sua esposa ainda está amamentando e eles não têm para onde ir. Você compra mantimentos, você cuida dos netos, você coloca 1 ou 2 máquinas de roupa para lavar
E então, um dia, você percebe que não se senta para uma refeição quente há 3 semanas, porque você é sempre a última a comer, sempre de pé perto da pia enquanto todos os outros conversam sobre seus pratos. Comecei a acordar cedo. Não porque eu quisesse, mas porque se eu não o fizesse, a lava-louças seria carregada errado. A fórmula do bebê seria feita com água fria e o cachorro deixaria rastros de lama pela cozinha antes que alguém o soltasse. Eu cuidava de tudo isso, silenciosamente, sem que me pedissem. Lucas notava o suficiente para se sentir bem em ignorar. Juliana notava o suficiente para esperar por isso. Em algum momento, eu me tornei a pessoa que lembrava de reabastecer o papel higiênico, que separava os papéis da escola, que colocava toalhas limpas nos banheiros deles. Nenhuma vez alguém disse obrigado, mas se eu esquecesse algo, se não houvesse leite ou as toalhas ainda estivessem úmidas. Mãe, tudo bem? Lucas dizia com uma carranca. Você tem estado um pouco desligada ultimamente. Desligada. Eu mantinha um pequeno caderno escondido na gaveta da cozinha. Começou como uma lista de supermercado, mas depois se tornou um diário. Não por despeito, nem mesmo por amargura. Apenas uma maneira de me manter sã. Eu registrava as coisas. 3 horas cuidando das crianças enquanto Juliana ia para uma sessão de fotos. 47 gastos em apenas algumas coisinhas. Me faziam um Pix depois. Nunca fizeram. 4 máquinas de roupa em um dia. Uma vez, somei os recibos de supermercado que guardei em uma cesta debaixo da pia. Eu havia gasto mais de $2.000 nos últimos 3 meses. Não em algo para mim. Quando mencionei isso, gentilmente, quase me desculpando, Lucas dispensou. Nós cobrimos os próximos, disse ele. As coisas estão apertadas agora. As coisas estavam sempre apertadas para eles, exceto quando não estavam. Havia cafés da manhã de fim de semana com amigos, móveis novos para a varanda que apareciam do nada, um vale-presente de spa no aniversário de Juliana. Meu próprio aniversário veio e passou sem um cartão. Eu não disse nada. Limpei a cozinha. Houve momentos pequenos que doíam mais do que deveriam. Juliana me pedindo para não usar certos suéteres perto de seus clientes. Lucas sugerindo que eu ficasse no meu quarto durante a festa de aniversário de Laura, porque as crianças ficam sobrecarregadas. Eles eram sempre educados, mas nunca gentis. Uma tarde, ouvi Juliana dizendo à irmã ao telefone: honestamente, é como ter babá e faxineira de graça. Ela está apenas aqui, como parte da estrutura. Parte da estrutura. Naquela noite, fiquei na despensa. A porta entreaberta, o cheiro de cereal velho e saquinhos de chá esquecidos no ar, e me permiti chorar. Não alto, não feio, apenas lágrimas silenciosas que encharcaram a gola da minha camisola. Chorei porque troquei minha independência pela ilusão de família, porque queria me sentir útil e agora me sentia usada. Porque a casa que antes ecoava com risadas e cheirava a canela e café, agora zumbia com Wi-Fi e transações e o zumbido de baixo nível de pessoas ocupadas demais para lembrar que eu existia. E talvez o pior de tudo, porque eu deixei acontecer. Eu permiti que eles reformulassem meu papel em algo conveniente. Eles não me viam mais como mãe, ou mesmo como mulher. Eu era um serviço, uma função. Mas eu não seria mais. Naquela noite, peguei meu caderninho da gaveta, virei para uma página limpa e escrevi no topo, em letras maiúsculas: A Gota d'Água. A Gota d'Água não foi uma grande traição. Foi meu aniversário. 78 anos. Eu não esperava balões ou festas. Não mais. Mas um telefonema, um cartão, uma fatia de bolo depois do jantar. Algo. Naquela manhã, assei meu próprio bolo de laranja. Eu até o coloquei na bancada com pratos e garfos, como uma dica para eles notarem. Eu disse a mim mesma que eles provavelmente estavam planejando uma surpresa mais tarde. Talvez as crianças cantassem.
Talvez Lucas chegasse do trabalho com flores. O dia passou silenciosamente. Juliana estava em seu notebook na sala de estar, editando fotos. As crianças estavam na escola. Lucas chegou em casa por volta das 5, deu um beijo na bochecha de Juliana, abriu a geladeira e se serviu de uma bebida. Ninguém disse uma palavra. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá, esperando. O bolo estava intocado. Lucas e Juliana comeram sobras de comida de aplicativo na frente da TV. Quando as crianças chegaram em casa, correram para o andar de cima para jogar videogame. Ninguém nem olhou para o bolo. Às 9 da noite, eu o guardei de volta na geladeira. Foi quando algo dentro de mim mudou. Não quebrou, apenas mudou. Como uma pedra que está segurando muito peso por muito tempo e finalmente rola para o lado. Entrei no meu quartinho e sentei na beira da cama, olhando para a foto de Jorge na mesinha de cabeceira. Seus olhos se enrugavam nos cantos, mesmo em fotos. Ele sempre soube como dizer a coisa difícil. Não deixe as pessoas te desvalorizarem, Clara. Ele disse isso quando Lucas era adolescente. Ele disse isso quando Juliana apareceu pela primeira vez. Ele até disse isso quando me entregou a escritura para assinar. Você é a âncora, ele me disse. Mas uma âncora não precisa afundar. Peguei a pasta de documentos da gaveta e a abri novamente. Não por conforto, mas por clareza. Escritura. Registros de impostos. Seguro. Totalmente pago. Sem ônus. Meu nome sozinho. Então abri o caderninho onde comecei a registrar tarefas e despesas. Virei para a página que rotulei a gota d'água. Abaixo, escrevi em letras de forma firmes. Ninguém lembrou do meu aniversário, nem mesmo o Lucas, nem mesmo uma mensagem. Fiquei olhando até que a tinta começou a borrar. Então, na próxima linha, chega. Parecia uma declaração, não uma reclamação. Pensei em todos os anos de apenas ajudando. Todas as vezes que mexi nas minhas economias por eles. Todas as pequenas humilhações que vieram com o fato de ser invisível na minha própria casa. O abajur sem lâmpada, a despensa com meus temperos empurrados para o fundo, meu jardim pisoteado por um pula-pula, o cachorro roendo a poltrona de Jorge. Fechei o caderno e o coloquei de volta na gaveta com a escritura. Então fiz algo que não fazia há anos. Peguei uma caneta de verdade e um pedaço de papel timbrado de uma velha caixa de papelaria e escrevi 3 nomes. Advogada de imóveis, consultora financeira. Chaveiro abaixo, escrevi uma frase. Marcar horários. Quando terminei, levantei-me, voltei para a cozinha e cortei uma fatia do bolo para mim. Estava seco nas bordas, mas ainda doce. Comi lentamente à mesa com as luzes apagadas, o único som sendo o tic-tac do relógio de Jorge na parede. Eles ainda não notaram. Era quase engraçado. Meu primeiro ato de desafio foi simplesmente reivindicar um pedaço do meu próprio bolo. E enquanto eu mastigava, senti algo que não sentia há muito tempo. Um vislumbre de antecipação, como o primeiro vento frio antes de uma tempestade. O próximo capítulo da minha vida não seria quieto. Não mais. Esperei até que todos saíssem de casa. Juliana tinha uma sessão de fotos naquela manhã, algo com um recém-nascido e uma manta em tom pastel. Lucas tinha visitas a imóveis consecutivas do outro lado da cidade. As crianças estavam na escola. A casa estava finalmente quieta. Fiz um bule de café fresco, servi uma xícara e sentei-me à mesa de jantar com a pasta e meu caderno. O silêncio parecia mais pesado do que o habitual, mas não de um jeito ruim. Era o tipo de silêncio que permite pensar com clareza, sem interrupção ou performance. Da gaveta debaixo do telefone, peguei o resto da minha papelada guardada. Recibos, extratos antigos, canhotos de cheques, comprovantes de doação, faturas. Eu guardava tudo. Não era que eu tivesse planejado um dia provar um ponto. Eu apenas não conseguia me forçar a jogar tudo fora.
Agora, eu estava grata pelo instinto. Eu os espalhei pela mesa em pilhas. Contas de supermercado, taxas escolares, consultas veterinárias, consertos de carro. A nova lente da câmera de Juliana, paga com meu cartão. As taxas do curso online de Lucas quando ele decidiu se reinventar. Até um recibo de pijamas de Natal de família combinando tamanhos P ao GG. Nenhum no meu tamanho. Encontrei o canhoto de um cheque do ano passado, 15 mil reais para o Colégio Crescer. Era o jardim de infância particular do Davi. Lembrei-me do apelo de voz suave de Juliana durante o jantar. Dona Clara, é uma escola tão boa, mas a entrada vence na sexta-feira. Nós te pagamos de volta no segundo semestre. Eles nunca pagaram. Eles nunca mais nem mencionaram isso. Comecei a escrever números nas margens de um bloco, somando-os aproximadamente. Eu não estava interessada na precisão perfeita, apenas em uma ideia. O total passou de 30 mil em menos de 15 minutos, sem incluir supermercado, sem incluir contas de consumo. Contas de consumo. Abri minha conta bancária online no meu tablet e fiz login. Meu nome, novamente, no topo da tela. Luz, gás, água, Wi-Fi, tudo em débito automático, tudo sob meu nome e tudo subindo a cada mês. E foi aí que eu vi o pagamento mais recente para vigilar segurança. Sistema de segurança. Lucas o instalou 3 meses atrás, depois que um cara estranho bateu na porta enquanto Juliana estava em casa sozinha. Ele disse que protegeria toda a família. Ele nunca me disse que o sistema exigia uma assinatura mensal e ele se listou como o contato principal da conta. Ele tornou minha casa mais segura, me trancando fora do controle. Anotei isso também. Em seguida, abri o arquivo marcado como legal. Dentro estavam meus documentos antigos, o testamento vital, a escritura da propriedade, a procuração que Jorge e eu havíamos redigido após seu primeiro susto no peito. Eu a reli cuidadosamente. Lucas estava listado como procurador secundário, apenas em caso de minha incapacidade mental ou física. Eu ainda estava totalmente no controle. Ninguém poderia vender, alugar, refinanciar ou redesignar nada sem minha permissão. E eu ainda estava muito em posse de minhas faculdades, mais do que eles imaginavam. Uma batida na porta me fez pular. Embaralhei os papéis rapidamente e os escondi debaixo de um guardanapo. Mas era apenas o carteiro, educado como sempre, segurando um envelope acolchoado endereçado a mim. Dentro estavam as novas cópias que eu havia solicitado no cartório de registro de imóveis. Escritura, mapa da propriedade, histórico de impostos. Era tudo tão simples em preto e branco. Esta casa era minha legalmente, totalmente, completamente. Não importa quantos balanços de bebê eles instalassem, não importa com quantos tapetes eles cobrissem o chão, não importa quantas paredes eles pintassem de branco neve e névoa de arenito. O sangue desta casa, os pagamentos da hipoteca, o suor e a esfregação, os feriados sem presentes porque estávamos economizando para o próximo aquecedor de água, tudo isso fluía através do meu nome. E agora eles estavam tentando me expulsar com móveis de magazine e sorrisos passivo-agressivos. Mas eu não estava mais apenas guardando registros, eu estava fazendo planos. Liguei para Joe, advogada, naquela tarde. Sua assistente atendeu, animada e jovem. Boa tarde. Em que podemos ajudar hoje? Meu nome é Clara Antunes, eu disse. Preciso revisar alguns documentos de inventário e gostaria de revogar o acesso previamente concedido ao meu filho. Houve uma breve pausa, depois digitação. Claro, Sra. Antunes. Podemos agendá-la para quinta-feira de manhã. Prefere no escritório ou uma visita em casa? No escritório, eu disse sem hesitar. Eu irei. Em seguida, liguei para a consultora financeira com quem Jorge e eu trabalhamos antigamente. Ele havia se aposentado, mas sua filha havia assumido a empresa. Ela se lembrou de mim. Clara, meu Deus, faz anos. Como posso te ajudar? Preciso mover algumas coisas, eu disse calmamente.
e quero saber o que posso fazer para proteger meus ativos de pessoas em quem um dia confiei. Isso chamou a atenção dela. Vou limpar minha agenda para você, disse ela. Encerrei as ligações, empilhei os papéis em 2 pilhas arrumadas e os coloquei de volta na pasta. Limpei a mesa como sempre fazia. Só que desta vez eu não estava limpando a sujeira de outra pessoa. Eu estava abrindo espaço para o que viria a seguir. A porta da frente se abriu por volta das 5. Risadas, mochilas, os saltos altos de Juliana batendo no chão. Mãe, ela chamou da cozinha. Você comeu? Posso esquentar alguma coisa? Eu sorri para mim mesma. Estou bem, respondi. Só tive um dia longo resolvendo papelada. Houve uma pausa. Então, ok. Mas eu já estava de volta ao meu quarto, porta suavemente fechada, pasta descansando no meu colo. Olhei para o rótulo na frente. Residência Antunes, documentos da proprietária. E pela primeira vez em meses, a palavra proprietária pareceu real novamente. O escritório da advogada não tinha mudado muito em uma década. O mesmo piso de linóleo gasto, a mesma figueira empoeirada no canto, o mesmo relógio que fazia um tic-tac um pouco alto demais. A recepcionista era nova, jovem, distraída, batendo as unhas de acrílico em um teclado de plástico. Mas a voz atrás da porta era tão familiar quanto a minha. Dona Clara Antunes? Disse a doutora Almeida, enquanto se levantava e oferecia a mão. Eu estava me perguntando quando haveria novamente. Eu sorri e peguei sua mão, grata por quão firme seu aperto ainda era. Ela era nossa advogada desde que Jorge e eu sentamos nesta sala pela primeira vez, 37 anos atrás, para redigir nosso testamento e assinar a escritura. Ela nos orientou sobre impostos, seguros, até mesmo uma pequena disputa com um vizinho por causa de uma cerca. Mas hoje era diferente. Hoje, eu não estava aqui para fazer perguntas. Eu estava aqui para retomar o controle. Sentamos uma de frente para a outra na longa mesa de carvalho. Coloquei a pasta na minha frente e a abri com o tipo de cuidado que as pessoas geralmente reservam para álbuns de fotos de família. Quero revogar a procuração secundária de Lucas, eu disse calmamente, e quero ter certeza de que todos os direitos de propriedade sejam esclarecidos, verificados novamente e protegidos. Sem copropriedade, sem acesso, sem meu consentimento por escrito. Doutora Ara Almeida recostou-se ligeiramente, avaliando-me não como uma velha ou uma viúva enlutada, mas como uma cliente. Era disso que eu precisava. Isso pode ser feito, disse ela. Você sente que ele está planejando agir sem o seu consentimento? Ele tem agido como se já fosse o dono do lugar, respondi com a voz firme. Eu só quero deixar claro por escrito que ele não é. Ela assentiu, abriu um arquivo em sua tela e começou a digitar. Você quer designar um novo secundário? Sim, eu disse. Minha neta, o nome dela é Beatriz. É a única que pergunta como estou sem pedir nada em troca. Doutora Ara Almeida levantou o olhar. Isso diz muito. Eu não respondi. Nós duas sabíamos o que isso dizia. Nos 40 minutos seguintes, repassamos cada documento. Testamento, escritura, procuração, diretivas médicas, direitos de acesso a contas bancárias, até mesmo as contas de consumo da casa. Ela redigiu novos formulários, imprimindo-os com eficiência nítida, cada página fresca e limpa, pronta para minhas iniciais. Quando chegamos à escritura da casa, ela fez uma pausa. Sabe, esta foi uma das primeiras propriedades que registrei sob um único nome. A maioria dos casais coloca ambos, mas o Jorge... Ela sorriu. Ele confiava em você. Senti minha garganta apertar. Ele confiava. E agora, disse ela gentilmente, você está apenas garantindo que ninguém mais abuse dessa confiança. Eu assenti. Assinamos tudo. Ela autenticou cada página com um carimbo que fazia um baque satisfatório contra a mesa. Quando terminamos, ela deslizou 2 pastas em minha direção, uma rotulada "Documentos executados" e a outra "Cópias do cliente".
Vou manter os originais arquivados, disse ela, mas estes são seus. Guarde-os em algum lugar seguro. Se você precisar deles por qualquer motivo, é só me ligar. Agradeci, peguei as pastas e me levantei. Não havia pressa em meus passos enquanto eu saía do escritório. Sem dramas, apenas uma sensação de movimento para a frente, uma que eu não sentia há anos, não desde Jorge. Minha próxima parada foi o escritório da consultora financeira. Cláudia me encontrou na porta de braços abertos, como se eu fosse da família. Jorge e eu a vimos crescer, seguindo o pai durante a temporada de imposto de renda. Agora, ela administrava o lugar. Ela me serviu chá, ofereceu biscoitos que eu não toquei e ouviu atentamente enquanto eu expunha tudo. As despesas, o roubo silencioso de autonomia, o aniversário que nunca veio. Você tem mais do que o suficiente, disse ela, rolando por minhas contas. Você poderia comprar outra casa amanhã. Eu não quero outra casa, eu disse. Eu só quero a minha de volta. Ela sorriu. Juntas, criamos um novo sistema, contas de investimento separadas, acesso restrito, alertas diários para transações. O nome de Lucas foi removido de tudo, sem mais autorizações de emergência, sem mais pagamentos automáticos em nome dele. Todas as contas de consumo e serviços foram agora roteadas através de um novo aplicativo de gerenciamento, Controle Único. Quer que eu congele os cartões aos quais ele tem acesso? Cláudia perguntou. Hesitei, apenas por um segundo. Sim. Ela clicou uma vez. Feito. Eu não senti culpa. Senti-me quieta como o silêncio depois de uma chuva forte. Antes de sair, Cláudia me entregou uma pasta limpa. Eu a adicionei às outras na minha bolsa. Lá fora, o vento havia aumentado. O outono estava chegando. O ar cheirava mais nítido do que na semana anterior. Respirei fundo, então enfiei a mão na bolsa, peguei meu celular e rolei até o número do chaveiro. Ele atendeu no segundo toque. Oi, eu disse. Preciso trocar as fechaduras, todas elas. Eles deram um jantar naquela noite. Um coquetel de clientes, Juliana chamou. Alguma coisa de networking para o negócio de fotografia dela. Eu não fui convidada, não oficialmente, nem mesmo casualmente. Naquela manhã, ela passou pela cozinha de saltos e um hobby de seda, passando por mim com o celular em uma mão e uma caneca na outra. Tente não cozinhar hoje à noite, Dona Clara, ok? Vamos precisar da cozinha livre para a preparação. Não foi uma pergunta. Não foi nem dito com maldade. Apenas uma declaração, como se eu fosse a governanta e isso fosse um conflito de agenda. Então eu assenti e saí da cozinha sem dizer uma word. Observei-os trabalhar a tarde toda. Juliana limpou a mesa de jantar e arrumou taças de champanhe e canapés. Lucas passou aspirador, reorganizou os móveis, acendeu velas. Laura e Davi foram instruídos a ficar no andar de cima, mas eles espiaram de qualquer maneira. Eu ouvia risadas, tilintar de copos e o zumbido baixo de alguma playlist selecionada que Juliana havia escolhido para fazer a casa parecer acolhedora, moderna, aspiracional. Não caseira, apenas dentro da marca. Fiquei no meu quarto, porta entreaberta, luzes apagadas. Era estranho ver sua casa sendo transformada em um showroom enquanto você fica quieto nos fundos, como um casaco esquecido pendurado em um cabide. Por volta das 19 horas, a campainha começou a tocar. Um por um, as pessoas entraram. Mulheres com cardigãs longos e chapéus largos, homens com sorrisos apertados e blazers justos demais no cotovelo. Eles elogiaram a iluminação, o papel de parede, a disposição. Juliana sorria e agradecia como se ela mesma tivesse projetado a casa. Eu a ouvi dizer, estamos aqui há anos, é o nosso lugar definitivo. Nenhuma menção a mim. Claro que não. Não quando eu estava enfiada nos fundos como um pensamento tardio. Por volta das 20 horas, eu já tinha visto o suficiente. Levantei-me, fui até o armário e peguei a pasta do escritório de advocacia. Abri-a uma última vez e folheei as páginas.
A escritura, a procuração atualizada, as autorizações financeiras, a declaração autenticada declarando-me a única proprietária e autoridade primária da propriedade. Meus dedos repousaram sobre o envelope do chaveiro, ainda lacrado. Eu não o tinha aberto ainda. As chaves estavam dentro. Eu o abriria em breve. Mas ainda não. Não esta noite. Eu queria ver até onde eles estavam dispostos a levar essa performance. Às 20h30, rastejei pelo corredor, com cuidado para não chamar atenção. Fiquei no final do corredor, logo além da linha de visão da sala de estar, e observei. Juliana estava perto da lareira, rindo com 2 homens de camisa social. Lucas estava perto da mesa de bebidas, explicando algo sobre o valor do imóvel. Meu antigo aparelho de jantar de porcelana havia sido retirado e colocado em uma bandeja, aquele que eu guardava para ocasiões especiais, aquele que eles zombaram de mim por guardar. Uma mulher vagou perto do corredor. Ela olhou para mim assustada. "Ah", disse ela. "Desculpe, não sabia que tinha alguém aqui atrás." "Eu moro aqui", eu disse calmamente. Suas sobrancelhas se ergueram. "Ah, pensei que este fosse o lugar da sogra da Juliana." "É", eu disse. "Eu sou a sogra dela." Ela corou e murmurou algo sobre prazer em conhecê-la. Depois se virou e desapareceu de volta na festa. Não era raiva o que crescia no meu peito. Era algo mais frio, mais focado. Esta não era uma casa de família para eles. Era um palco, e eu era a cortina que eles continuavam tentando fechar. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta, ainda usando a velha cunha de sapato por hábito, e sentei na beira da cama. Abri o envelope do chaveiro, tirei as chaves novas e as segurei na mão. Eram pesadas, frias, lisas, cada uma cortada só para mim. Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados foram embora e a lava-louças zumbia na cozinha, saí com as chaves no bolso. Lucas e Juliana riam baixinho na sala de estar, tomando vinho. Eles não me notaram no início, então Juliana olhou para cima. "Ah, oi, mãe. O barulho te manteve acordada?" "Não", eu disse. Lucas se virou. "Nós limpamos. Não se preocupe." Eu assenti. "Não estou preocupada", eu disse. "Mas vou precisar que todos saiam de casa até o final da próxima semana." Silêncio. Juliana piscou. "Espera, o quê?" "Esta é a minha casa", eu disse, "e decidi que é hora de tê-la de volta." Ambos me encararam como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. "Eu não entendo", disse Lucas lentamente. "Você não precisa", respondi. "Você só precisa fazer as malas." No começo eles riram. Lucas realmente deu uma risadinha, como se eu tivesse feito uma piada que ele não entendeu direito. Juliana deu um daqueles sorrisos nervosos que as pessoas dão aos idosos quando erram uma palavra ou esquecem que dia é. "Mãe", disse Lucas gentilmente, como se estivesse falando com uma criança, "acho que você está exausta. Por que não conversamos sobre isso amanhã?" Eu levantei o envelope. "Aqui estão as chaves novas. Mandei trocar as fechaduras esta manhã. O chaveiro instalou travas Tetra. Vocês ainda têm 5 dias." A sala ficou imóvel. "Você o quê?" A voz de Juliana falhou como vidro. Respirei fundo, pedindo às minhas mãos que não tremessem. "Você me ouviu. Esta casa é minha, legalmente, totalmente. Revoquei todas as formas de acesso compartilhado, financeiro, legal, doméstico, as contas bancárias que vocês estavam usando, congeladas, os débitos automáticos, cancelados, as contas de consumo, redirecionadas apenas para o meu nome. Vocês não receberão nada em seus nomes após esta semana." O rosto de Lucas assumiu uma cor que eu não via nele desde que ele tinha 5 anos e foi pego roubando biscoitos do pote. Confusão, descrença, vergonha e, finalmente, raiva. "Você não pode simplesmente fazer isso", disse ele. "Nós moramos aqui." "Não", eu disse, minha voz baixa e firme. "Vocês ficaram aqui por 4 anos. Vocês se instalaram na minha casa, me trataram como uma hóspede na minha própria cozinha, tomaram decisões financeiras usando minhas contas, usaram meu nome, minha história
E meu silêncio. Ele abriu a boca, mas levantei a mão. E eu deixei acontecer, mas não mais. Juliana deu um passo à frente, sua voz subindo. Nós temos filhos, Dona Clara. Você quer colocar seus próprios netos na rua? Eu olhei para ela. Eu preferiria não fazer isso, mas passei os últimos 4 anos vivendo como uma estranha na minha própria casa, enquanto vocês construíam uma vida em cima da minha. Isso acaba agora. Mas para onde nós iríamos? Ela perguntou genuinamente angustiada. Teríamos que tirar as crianças da escola. Há muito tempo, eu disse. 5 dias, talvez até 6, se vocês forem respeitosos. Mas isso é o melhor que posso oferecer. As mãos de Lucas estavam cerradas. Eu podia ver o músculo tremendo em sua mandíbula. Isso é loucura, disse ele. Você está jogando fora sua própria família. Não, respondi. Estou me reivindicando. Ele se aproximou, baixando a voz como se isso pudesse soar mais razoável. Mãe, vamos lá. Podemos resolver isso. Podemos fazer você ficar no quarto de hóspedes de novo. Talvez fazer um cronograma. Não. Caminhei até a mesinha lateral perto da porta da frente e coloquei as chaves lá. Uma para a frente, uma para os fundos, uma para o galpão. Não vou agendar minha existência em torno de pessoas que me tratam como um fardo. Juliana estava chorando agora. Lágrimas reais, ou perto o suficiente para passar. Senti o puxão no peito, o mesmo puxão que senti tantas vezes antes, aquela tentação de recuar, de acalmar, de tornar mais fácil para todos. Mas eu não o fiz. Virei-me para caminhar pelo corredor. Meu quarto ainda era pequeno, ainda quieto, mas diferente agora. Era meu, e eu tinha os documentos para provar. Atrás de mim, ouvi a voz de Lucas, mais baixa, mais raivosa. Veremos sobre isso, disse ele. Verão, respondi, por escrito. E então fechei minha porta, tranquei-a com a nova chave e expirei. A primeira coisa que fiz na manhã seguinte foi desativar o Wi-Fi. Não por despeito, apenas logística. A conta estava em meu nome, a fatura paga da minha conta. Aquela que eles usaram sem pedir por mais de 1 ano. Fiz login, desmarquei a renovação automática e enviei uma solicitação de encerramento com efeito imediato. Fiquei perto da bancada da cozinha, tomando chá, enquanto a casa lentamente se desfazia. Às 9 horas, a voz de Juliana ecoou pelo corredor. Por que a internet não está funcionando? Ela gritou da sala. Um momento depois, Lucas apareceu na cozinha, segurando seu notebook, como se fosse um membro quebrado. Mãe, disse ele em tom seco, o Wi-Fi caiu? Não, eu disse, colocando minha caneca na pia. Eu desliguei. Vocês precisarão contratar seu próprio serviço. Ele piscou. Você está falando sério. Eu encontrei seus olhos. Estou apenas começando. 1 hora depois, cancelei a apólice de seguro do carro que eu havia estendido para cobrir o SUV deles quando eles não conseguiram aprovação por conta própria. Naquela mesma tarde, entrei em contato com a empresa de alarme e removi Lucas como o contato principal. Eles ligaram para confirmar a nova senha. Eu dei a eles a antiga pontuação de xadrez de Jorge, E4C5. Gostei da poesia nisso. Movimento de abertura, defesa siciliana. Naquela noite, desconectei o abridor da porta da garagem do aplicativo do sistema no meu tablet. Juliana bateu na minha porta 10 minutos depois, ofegante. Você pode abrir a garagem? Estou atrasada para um cliente. Você pode abri-la manualmente, eu disse, não rudemente. Tem uma trava, ou você pode pedir um Uber. Seus olhos se estreitaram. Isso é mesquinho. Isso é meu. Cada vez que eu dizia isso, o gosto era mais forte. Não doce, não arrogante, apenas limpo, como água fresca depois de um longo dia de poeira na boca. Eles estavam desorientados, como pessoas acordando de um sonho onde eram da realeza. Eu assisti isso acontecer em câmera lenta. A maneira como Lucas começou a falar mais baixo, a maneira como Juliana controlava seu tom, a maneira como as crianças, doces crianças, ainda inocentes, perguntaram se eu viria ler para elas naquela noite, e pela primeira vez parecia que elas queriam dizer isso.
Eu disse que sim. Não por eles, por mim. Até quarta-feira, a casa havia mudado. Eles andavam na ponta dos pés agora, sussurravam, embalavam silenciosamente durante o dia. Eu não perguntei para onde estavam indo. Eles não ofereceram. Ouvi o farfalhar de caixas, o arrastar de fita adesiva, a voz de Juliana ao telefone, curta e grossa, os suspiros de Lucas. Eu não me sentia vitoriosa. Eu me sentia calma, como algo há muito submerso que finalmente subiu à superfície e respirou fundo. Lavei minha própria roupa, assei bolinhos para mim mesma. Assisti a um filme antigo em preto e branco com o volume baixo e a porta aberta. Eles não interromperam. Na quinta-feira, um mensageiro veio com um pacote endereçado à Família Antunes. Assinei por ele, então risquei o nome e escrevi: devolver ao remetente, não reside neste endereço. Na sexta-feira de manhã, o banco ligou para confirmar que Lucas havia tentado usar o cartão conjunto novamente. Eu disse a eles para recusar. Eles disseram que o fariam. A senhora gostaria que bloqueássemos o cartão inteiramente, senhora Antunes? Sim, eu disse, permanentemente. Naquela noite, eles finalmente bateram. Lucas, primeiro. Ele parou na porta do meu quartinho, mãos nos bolsos como se tivesse 10 anos de novo, tentando evitar problemas por quebrar a janela com uma bola de beisebol. Podemos conversar? Ele perguntou. Eu assenti, gesticulei para a cadeira perto da porta. Ele se sentou, encurvado. Eu sei que você está com raiva. Eu não estou, eu disse. Não mais. Ele pareceu surpreso. Eu estava com raiva, estava magoada, fui apagada, mas agora eu estou apenas farta. Ele esfregou as palmas das mãos, a pele vermelha e seca. Nós não tínhamos a intenção de nos aproveitar, simplesmente aconteceu, nos acostumamos, com a ajuda, com a casa, com você. Eu assenti lentamente. Esse é o perigo, Lucas, se acostumar com o silêncio de alguém. Você começa a pensar que é consentimento. Ele engoliu em seco. Ainda não temos um lugar. A irmã da Juliana disse que podemos ficar por 1 semana, talvez 2. Vocês vão descobrir, eu disse. Vocês dois são inteligentes, capazes. Ele olhou para o chão. E as crianças? Elas vão sentir sua falta. Elas vão visitar, eu disse. Se você deixar. Uma pausa. Você realmente vai nos fazer sair? Eu realmente vou deixar vocês saírem, eu disse gentilmente. Você construiu uma vida aqui, na suposição de que eu continuaria dando, que eu nunca diria não. Estou dizendo agora. Ele não discutiu, ele apenas assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, ele parecia alguém que estava aprendendo. A notificação de despejo não foi dramática. Apenas um envelope, cor creme, silencioso, deslizado sob a porta do quarto deles em um sábado de manhã, enquanto ainda dormiam. Dentro havia uma carta da doutora Almeida, minha advogada, escrita em linguagem firme, mas neutra. Citava direitos de propriedade, ocupação não autorizada e afirmava claramente que eles tinham 72 horas para desocupar o imóvel ou enfrentar procedimentos legais formais. Era oficial. Eu não queria assustá-los, eu só queria que fosse feito, não conversado, não transformado em outra negociação carregada de culpa, não arrastado por mais uma temporada de desculpas sussurradas e caixas meio embaladas. Eu precisava de finalidade. Às 9h14, os gritos começaram. Juliana foi a primeira. Ela irrompeu no corredor segurando a carta como se a tivesse insultado pessoalmente. Seu rímel estava borrado. Ou ela estava chorando ou esqueceu de remover a maquiagem da noite anterior. Você mandou entregar isso? Quem diabos você pensa que é? Eu não respondi. Estava sentada na cozinha com uma xícara de chá e palavras cruzadas. Ela bateu a carta no balcão. Você está falando sério, dona Clara? Dissemos que estávamos saindo, estávamos fazendo as malas. Você não podia nem falar conosco como uma pessoa? Eu levantei o olhar lentamente. Não, eu disse. Eu não podia. Eu falei. Eu implorei, eu pedi. Você só me ouve quando está digitado e autenticado.
Lucas a seguiu para a cozinha um momento depois, segurando o celular. Isso não está certo, disse ele. Você nos pegou de surpresa. Eu tomei um gole do meu chá. Vocês tiveram 6 dias. Eu avisei. Avisei no domingo. Esta carta apenas torna isso real. Ele abriu a boca, fechou-a, depois passou a mão pelo cabelo. Você não precisa fazer isso, mãe. Eu preciso, eu disse, por mim mesma. Juliana estava andando de um lado para o outro agora. Você sabe o quão humilhante isso é? Dizer às crianças que elas têm que sair da casa delas? O que devemos dizer aos nossos amigos? Que sua mãe te expulsou? Não, eu disse, dobrando minhas palavras cruzadas. Contem a verdade. Que vocês se mudaram para uma casa que não possuíam, trataram a proprietária como uma funcionária, ignoraram todos os limites e foram gentilmente solicitados a retornar à sua própria vida. Lucas se encostou no balcão, seus olhos cansados. Eu não achei que chegaria a esse ponto. Eu olhei para ele. Esse é o problema. Você nunca pensou que chegaria a esse ponto porque presumiu que eu nunca o faria. Eles me deixaram em paz depois disso, por 2 horas. Então, o verdadeiro trabalho começou. Caixas no corredor, malas na sala de estar, o zunido de uma pistola de fita adesiva ecoando dos quartos de cima, a porta da geladeira abrindo e fechando, prateleiras se esvaziando lentamente. Eu fiquei no meu quarto. Deixei que tivessem o espaço. Deixei que sentissem o peso dele. Naquela noite, ouvi as crianças chorando. Isso doeu. Não porque eu duvidasse da minha decisão, mas porque elas não mereciam as consequências. Crianças nunca merecem. Escrevi um bilhete para cada um deles. Para Laura, em letra cursiva cuidadosa. Para Davi, em letras de forma. Eu disse a eles que os amava, que eles eram sempre bem-vindos para visitar e que isso não era sobre eles, que eu esperava que um dia eles entendessem o que significa reivindicar seu lugar no mundo. Deslizei os bilhetes em suas mochilas depois que foram para a cama. No domingo, cozinhei uma panela de carne de panela. Não ofereci a eles, mas deixei esquentando no fogão com uma pilha de tigelas e uma concha. Por volta das 6, ouvi-os comendo silenciosamente, sem palavras, sem agradecimentos. Mas eu não precisava de nenhum dos dois. O ato não era sobre reconciliação, era sobre dignidade. Segunda-feira de manhã, um caminhão de mudanças parou na garagem. Eles não disseram adeus, não apropriadamente. Juliana passou por mim de olhos vermelhos e em silêncio, carregando uma caixa rotulada escritório. Lucas demorou um momento segurando as chaves do carro. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava. Eu ligo, disse ele. Eu assenti. Você sabe onde me encontrar, respondi. E assim a porta se fechou. Não com uma batida, apenas um clique silencioso. Fiquei na sala da frente sozinha, cercada por eco e poeira e o zumbido suave da casa agora vazia. Minha casa. O silêncio depois que eles saíram não era paz. Não imediatamente. Era ausência. Pesado, como um casaco ainda encharcado da chuva, do tipo que você esquece que está usando até se sentar e sentir o frio grudar nas suas costas. A cozinha parecia mais limpa, escassamente abastecida. Meu bule de chá estava de volta onde pertencia, e a máquina de expresso, a air fryer, a desordem dos eletrodomésticos selecionados de Juliana haviam sumido. As bancadas estavam nuas novamente, do jeito que Jorge e eu gostávamos. Mas havia ecos em toda parte, pequenas impressões digitais na porta de vidro, adesivos na parte inferior do espelho do corredor. Uma única meia, rosa brilhante, tamanho infantil, escondida atrás do aquecedor. E silêncio, sem desenhos animados, sem liquidificador, sem suspiros de impaciência atrás de mim, enquanto eu cortava vegetais muito lentamente. Andei de cômodo em cômodo, não para inspecionar, mas para me familiarizar novamente. A sala de TV, que já foi minha sala de leitura, estava vazia agora. As luzes de estúdio, o equipamento de fotografia, a vibe de estúdio, tudo se foi.
Parecia estranhamente nua, como uma pessoa que acabou de remover uma peruca. Meu banco de jardim, descobri, havia sido guardado no galpão atrás de uma pilha de caixas de plástico rachadas. Eu o puxei para fora, limpei-o, coloquei-o de volta sob o plátano onde esteve por 20 anos. A terra embaixo ainda carregava a marca suave e teimosa de seu peso. Encontrei o sino dos ventos também, o sino dos ventos de Jorge, aquele que eles tiraram por bater na janela. Estava em uma caixa de papelão marcada Diversos. Eu o pendurei de volta do lado de fora da janela da varanda. A primeira vez que ele tilintou, uma brisa fina soprando ao entardecer, sentei-me quieta e ouvi por quase 5 minutos. Eu não estava solitária. Não exatamente. Eu vivi com pessoas, barulho, obrigações, por tanto tempo que a solidão parecia uma língua que eu costumava falar fluentemente e agora tinha que reaprender, mas eu não tinha medo de aprender. A parte mais difícil veio 2 dias depois que eles saíram. Abri a despensa para fazer minha lista de supermercado habitual e vi a prateleira onde ficavam os lanches de Laura. Todos aqueles biscoitos de arroz, rolinhos de frutas e papinhas de bebê. Vazios agora. Fiquei ali com a lista pela metade e deixei a dor vir. Não pelos lanches, não por eles, pelo que eu havia permitido. Pelos anos que passei esperando ser amada em troca de utilidade. Pela vergonha de deixar o silêncio tomar o lugar da força. Chorei, mas não por muito tempo. Então fiz para mim um café da manhã adequado. 2 ovos, torradas, fatias de tomate com sal e comi na grande mesa no centro da casa, como se eu pertencesse ali, porque eu pertencia. Naquela semana, troquei as cortinas, tirei as gravuras que Juliana havia emoldurado, do tipo melancólico, pálido e impessoal que poderia pertencer a um saguão de hotel, e pendurei minhas próprias fotos novamente. Jorge e eu em nosso aniversário em Gramado. Uma foto de Silvia e Beatriz na varanda. Uma foto desbotada minha segurando Lucas quando ele tinha 3 anos. Eu não a tirei. Não por sentimento, mas porque era real. A verdade dele não foi apagada pela decepção de quem ele se tornou, e ainda assim, ele era meu filho. Beatriz apareceu na quinta-feira. Ela trouxe pãezinhos da padaria e sentou comigo na varanda. Não conversamos muito. Ela não fez perguntas. Ela apenas sentou, como se sempre tivesse entendido que o silêncio podia ser conforto, não ausência. Eu soube, ela finalmente disse, sobre a mudança. Eu assenti. Você está bem? Estou respirando de novo, eu disse. Ela sorriu. Que bom, porque estou orgulhosa de você. Olhei para ela, a única que já me ligou apenas para perguntar se eu precisava de alguma coisa. A única que uma vez me mandou uma foto de uma casa de passarinho que eu fiz para ela quando ela tinha 5 anos e disse, ainda de pé, assim como você. Eu também estou orgulhosa de mim, eu disse. Naquela noite, abri a janela do meu quarto e deixei o ar do fim do verão entrar. O sino dos ventos balançou e soou suavemente. Deitei na cama, sem me preparar para vozes ou passos ou portas batendo, apenas respirando, plenamente, no meu espaço, minha casa, meu nome na escritura. Não terminou com vingança, terminou com silêncio. Não houve processos judiciais, nem telefonemas dramáticos, nem pedidos de desculpas tarde da noite ou retornos chorosos à porta. Apenas o lento assentar da poeira depois de uma tempestade, o jeito como a vida retoma seu ritmo quando ninguém está olhando. Uma semana depois que eles saíram, recebi uma carta pelo correio. Sem endereço de remetente, mas a caligrafia era de Lucas, ainda torta, ainda apressada. Dentro, apenas uma folha de papel pautado dobrada. Estamos na casa da irmã da Juliana por enquanto. As crianças perguntam por você. A Laura desenhou a casa e disse que sentia falta dos abraços quietos da vovó. Eu não sei o que dizer a ela, exceto que estamos resolvendo as coisas. Acho que só queria dizer, eu entendo agora. Você não estava sendo cruel. Você estava apenas farta de ser apagada. Eu gostaria de ter notado antes. Com carinho, Lucas.
Eu li 2 vezes, então coloquei na parte de trás da gaveta com os documentos da propriedade. Não porque eu precisasse revisitá-la, mas porque ela tinha seu lugar, como tudo o mais agora. Naquela mesma tarde, caminhei pelo quintal, verifiquei os arbustos de rosas e parei por um longo tempo perto do canteiro de jasmins, ou o que costumava ser pisoteado, coberto de mato, esquecido. Comprei novos bulbos no dia seguinte. Era tarde na temporada, mas plantei mesmo assim. Mãos fundas na terra, joelhos rangendo. O solo estava seco em alguns lugares, macio em outros. Como as pessoas, pensei. Algumas áreas cedem mais facilmente do que outras. Enquanto eu pressionava os bulbos no solo, não pensei sobre o que havia sido tirado. Pensei sobre o que estava crescendo, o que havia sobrevivido, o que voltaria temporada após temporada se cuidado com carinho. Naquele fim de semana, abri as janelas e deixei a casa respirar. Ar de verdade, sem óleos essenciais, sem difusores de aromas encenados, apenas a verdade do sol e do vento e da madeira que continha 37 anos de vida. Troquei a roupa de cama, lavei cada lençol, esfreguei o chão do banheiro, poli o corrimão. Não por dever, por devoção. Esta casa me acolheu quando eu era uma mãe de primeira viagem, uma viúva, uma mulher fingindo ser menor para que os outros pudessem se sentir maiores. Agora ela abrigaria apenas o que eu escolhesse dar a ela. No domingo, fiz uma carne de panela, do jeito que Jorge gostava. Cenouras macias, não moles, batatas temperadas, não afogadas. Comi na cabeceira da mesa, sozinha, mas não solitária. Para a sobremesa, cortei o último pedaço daquele bolo de laranja que fiz no meu aniversário. Aquele que eles ignoraram. Eu o havia congelado, sem saber por quê. Talvez fosse por isso. Talvez eu precisasse de uma mordida final para marcar a mudança. Ainda estava doce, ainda denso, ainda meu. Pensei em Juliana, como ela ficou na minha cozinha, ousando agir como se a propriedade fosse medida em estética de Instagram e eletrodomésticos ativados por voz. Eu não a odiava. Eu tinha pena dela, por pensar que o amor vinha do que você pegava, não do que você construía. Pensei em Lucas também, meu filho. Meu menino que costumava subir em árvores e ralar os joelhos e me trazer pedras que ele chamava de tesouro. Em algum lugar ao longo do caminho, ele parou de me ver como uma pessoa. Talvez ele me visse apenas como um portal, algo para atravessar, uma conveniência, mas as pessoas não permanecem portais. Eventualmente, elas fecham, e às vezes, elas trancam. Eu os veria novamente? Talvez. As crianças, certamente, eu as receberia de braços abertos, coração aberto. Elas não escolheram nada disso. Elas ainda eram barro macio, não formado. Elas mereciam verdade e gentileza. Quanto a Lucas e Juliana, o tempo diria, mas minha porta só se abriria se o respeito entrasse primeiro. Naquela noite, parei na porta da varanda, enrolada no velho cardigã de Jorge, e observei o vento mover-se pelas árvores. A casa estava quieta, mas não vazia. Estava cheia de ar, de memória, de possibilidade e de mim, inteiramente eu. Chega de me encolher para caber na versão de amor de outra pessoa. Chega de ganhar meu direito de existir no lugar que eu construí. Pensei no dia em que despejamos a fundação. Jorge com cimento em seus jeans, eu com manchas de grafite dos esboços da cozinha que eu não conseguia parar de ajustar. Eu perguntei a ele, e se tudo desmoronar um dia? Ele beijou minha testa e disse, então nós construímos de novo, Clara. É o que você faz quando algo importa. E assim eu fiz. Não com madeira, mas com limites, com verdade, com a coragem de dizer, isto é meu e eu valho o espaço que ocupo. Então, se você algum dia passar por uma casa cinza modesta com janelas azuis, um arbusto de rosas subindo por um lado e um sino dos ventos cantando suavemente perto da janela, você saberá. A mulher lá dentro não está com raiva. Ela não está amarga. Ela apenas se lembra. E ela está em casa.